A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Jó, que hoje ia iniciar o capítulo 20. Mas hoje o Senhor me deu outra direção através de algo que Ele falou comigo em oração. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje vamos falar de quebra de fidelidade, porque a definição de traição, quebra de fidelidade. Isso a gente vai ver na vida de Jesus. Então, se Jesus recebeu traição, covardia, quebra de fidelidade, quebrou, imagina eu e você, né? A gente tem que estar preparado para qualquer tipo de coisa. Amanhã, uma traição, porque tudo acontece. A gente tem que amadurecer. A gente tem que crescer para entender que as coisas acontecem. E para entender que em qualquer situação o Senhor está conosco, como Deus estava com Jesus. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Mateus 26, olha o que diz do 14 ao 16. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi falar com o chefe dos sacerdotes e ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Com certeza, Judas maquinou, se preparou, começou a observar Jesus de todas as formas para poder entregar ele. E aquele dinheiro ia ser sua desgraça. Porque Judas tinha algo que falava mais forte na vida dele, que era o dinheiro. Dinheiro é bom, mas quando o dinheiro passa a mandar em mim, vocês estamos perdidos. Jesus andou com Judas, Jesus confiou a bolsa do dinheiro a Judas, dá para entender isso na Bíblia, na palavra. Jesus fez grandes milagres, Jesus andou ali, ceou com Judas, fez tudo de bom. Mas todo lugar tem o joio e o trigo. Então, se traíram Jesus, se Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o que não pode acontecer comigo e com você? Olha o que diz aqui, em 1 Timóteo 6, capítulo 10. Olha bem o que fala aqui. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Quer dizer, não adianta querer uma coisa que não é para você, e o dinheiro ele pode ser bênção ou pode ser maldição. Mas quando você usa o dinheiro para quebrar fidelidade, para vir traição, para vir mentiras, para manipular pessoas contra outra pessoa, para poder fazer o que está no seu desejo, muitas vezes é a carne, pode ter certeza que lá na frente vai ter consequência, porque Deus é justo. Se a colheita é maior do que a plantação, isso para mim e para você, seja boa ou ruim. Então, você está vendo o que é o amor ao dinheiro. E você viu o quanto Judas, né, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e daquele dia em diante, ele ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Mas tudo aquilo era permissão de Deus. Então, se está acontecendo alguma coisa na sua vida, nesse sentido, é permissão de Deus, na sua e na minha. Deus tem um propósito com tudo. Aqui em Mateus 26, do 47 ao 50, veja o que fala. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com a espada e porretes, que tinha sido mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. Veja como Judas, além de traidor, era covarde. Ali vem todo mundo com porretes, com armas, né? Com paus, para prender Jesus. Mas aquilo tinha que acontecer. Aí você diz, mas com Jesus foi assim, mas quem trai muitas vezes se dá bem até o tempo do Senhor. Mas tudo tem uma finalidade.
O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda o homem que eu beijar, pois é ele. Veja, quantas vezes o beijo traz traição, olhares, conversas, festinhas, né? Mas ninguém se escapa da mão de Deus. Tudo tem o seu tempo. Às vezes as pessoas podem estar tramando, arquitetando, mentindo, procurando as fontes certas para poder dar o golpe final, mas Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos deles são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Se ele permitiu isso com o filho dele, era pela salvação da humanidade. Mas se ele permite isso com a serva ou com um servo, também tem um propósito. Às vezes você precisa amadurecer, às vezes você precisa crescer para lá na frente Deus trabalhar em algo melhor na sua vida. Mas a gente tem que sair do meio de uma traição com dignidade, com cabeça erguida, louvando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque tudo que se acontece tem um propósito. A Bíblia diz que até o nosso cabelo, o fio do nosso cabelo está contado. Então nada sai do olhar do Senhor. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Aonde é que Judas tinha paz? Mas ele deu a paz a Jesus. E realmente, Jesus tinha paz. E quem está no meio de uma traição, de uma quebra de fidelidade, também tem paz. Porque antes da lapada vir, Jesus já falou, Jesus já mostrou tudo. Então tem paz. Porque sabe que tem um propósito. E sabe que tudo que começa mal, termina mal. Não tem alicerce, não é verdade? Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então, eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Jesus era tão maravilhoso, era tão grandioso, que chamou-lhe de amigo. Aí você diz assim: eu vou chamar alguém de amigo que está me traindo? Não. Mas também você não vai se desesperar, se descabelar, porque tudo está no controle do Senhor. O que começa errado, termina errado. E você que vai sair de cabeça erguida. E amanhã Deus tem coisas melhores para você. Porque tudo é um propósito do Senhor. Se você passou por uma traição, está passando, ou sabe que está tendo tudo, toda armação, fique tranquila. Porque se você não deve, se você está em paz, a paz de Cristo está com você. Porque o traidor disse a Jesus: a paz esteja contigo. E a paz andava com Jesus. Então a gente que não precisa mentir, armar, sair atrás de A ou de B, para que se defender? Se você tem sua consciência tranquila, deixa Jesus trabalhar. Que no meio da maldição ele transforma em bênção na tua vida. E quem está no meio da maldição é que vai ficar com ela. Olha o que diz aqui em Mateus 27, do 3 ao 5. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes de sacerdote e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando a morte a um homem inocente. Aí eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. O 5. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi se enforcar. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Judas vendeu, depois viu que era tarde, voltou, e aqueles que maquinaram com ele disseram: olha, o problema é teu, porque quem faz suas covas nela cai. Foi feito cova para Daniel, armou, mas Daniel saiu em paz da cova. E aqueles que fizeram, quando foram jogados, antes de chegar no fundo, os leões os saiu. Então fique tranquilo se está tendo traição, armação, maquinação para haver divórcio. Glória a Deus. É tudo trabalhar de Deus. Fica em paz. Porque lá na frente, quem faz suas covas, nela cai. Judas beijou, Judas maquinou. Depois foi atrás daqueles, eles disseram: é problema teu. O que é que aconteceu com Judas? Se enforcou, né? A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é tremenda. A Bíblia é gloriosa. Você viu aqui a raiz
todos os males é o dinheiro, quando ele é mal administrado, quando ele vem por uma ganância, uma ambição. Mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é príncipe da paz. Ele diz assim, a minha paz eu os dou, não como o mundo dá. Então ele tem paz para mim e para você. Está sendo vítima de mentira, de calúnia, só para alguém porque traiu, está dando de bom, de boa? Fica em paz, porque Jesus está no controle de tudo. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.